Origem do surrealismo, anos loucos, o que o surrealismo propõe, artista dos anos 30 e suas obras importantes, e os principais temas, como pensamento livre, criação da realidade, criação de cenas irreais, valorização do inconsciente. Origem do surrealismo. O surrealismo foi uma das vantagens artísticas europeias que surgiu em Paris no início do século XX. O surrealismo propõe a valorização da fantasia loucura. O surrealismo era uma expressão livre de pensamento regida apenas pelos impulsos do subconsciente. Esse movimento desprezava a lógica e os padrões estabelecidos pela ordem e pelos padrões da sociedade. Anos loucos, época de mudança de valores e de libertação das mulheres, de festas grandiosas regadas à bebida alcoólica, apesar da lei seca que proibia a fabricação, a venda e o transporte de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. A década de 20 ficou conhecida como Anos Loucos. Na Europa, o período entre as duas guerras, de 1918 a 1939, ficou conhecido como os Anos Loucos. Assim, a incerteza sobre a predominância da paz levou o desejo de viver apenas o presente. Foi nesse período de insatisfação, desequilíbrio e contradições que surgiram diversos movimentos artísticos voltados para uma nova interpretação e expressão da realidade. Esses movimentos ficaram conhecidos como vanguardas europeias. O surrealismo foi uma dessas correntes e teve como precedente indispensável o dadaísmo e a pintura metafísica de Giorgio de Chirico, 1888 a 1978. Ideias do surrealismo. O surrealismo propõe a valorização da fantasia, da loucura e a reação automática. Nessa perspectiva, o artista deve deixar-se levar pelo impulso registrado tudo o que lhe vier à mente, sem se preocupar com a lógica. Origem do surrealismo, grupos de artistas surrealistas nos anos 30, da esquerda para a direita. Tristan Tzara, Paul Eluard, André Breton, Hans Arp, Salvador Dalí, Yves Tanguy, Max Ernst, René Krebel e Man Ray. Principais características: pensamento livre, expressividade espontânea, influência das teorias da psicoanálise, criação de uma realidade paralela, criação de cenas irreais e a valorização do inconsciente. O surrealismo propõe a valorização da fantasia, da loucura e a utilização da reação automática. Nessa perspectiva, o artista deve deixar-se levar pelo impulso, registrando tudo o que lhe vier à mente sem se preocupar com a lógica. Os artistas surrealistas tinham como objetivo usar o potencial do subconsciente e dos sonhos como fonte para a criação de imagens fantásticas. Assim, as artes plásticas e a literatura eram vistas como um meio de expressar a função dos sonhos e da realidade em um tipo de realidade absoluta, uma surrealidade. Na mesma época, o estudo da psicoanálise estava em desenvolvimento, sobretudo por Sigmund Freud, o que veio a influenciar significativamente o surrealismo. Rumos do surrealismo: em que país surgiu e quando, e o surrealismo no Brasil. Rumos do surrealismo. Na pintura, o surrealismo tomou duas direções: a pintura surrealista figurativa e a abstrata. Em ambas, adaptou as técnicas de escrita automática dos poetas surrealistas. O intuito era liberar a mente do controle consciente e produzir um fluxo de ideias do subconsciente. Em que país surgiu e quando? A origem do termo surrealismo ocorreu em 1917, através de Guillaume Apollinaire, que significa o que está acima do realismo. Apesar disso,
O movimento artístico e literário só surgiu na França na década de 1920. Movimento surrealista no Brasil. O movimento surrealista no Brasil foi absorvido pelo movimento modernista e seus artistas, pouco antes da década de 1930. Alguns historiadores acreditam que o surrealismo no Brasil não teve tanto destaque e atribuem isso aos momentos históricos diferentes, vividos na França e a Europa como um todo. Em nosso país, mesmo com pouca força, grandes artistas surrealistas brasileiros deixaram marcas na cultura e na história da arte. Muita gente se pergunta quem foi o primeiro artista surrealista brasileiro. Na verdade, não foi apenas um. Em um conjunto e no esforço de encontrar uma identidade artística brasileira, artistas como Ismael Nery, Cícero Dias e Tarsila do Amaral trouxeram para o país até então um novo estilo na arte, possivelmente um dos mais conhecidos nomes do modernismo. Tarsila do Amaral foi um dos pintores surrealistas brasileiros de mais destaque na época, estendendo sua importância até os dias de hoje. Na pintura ao lado, vemos uma das representações mais marcantes do surrealismo no Brasil, o Apaburu de Tarsila do Amaral, pintado em 1928. Objetivos. Os artistas surrealistas tinham como objetivos usar o potencial do subconsciente e dos sonhos como uma fonte para a criação de imagens fantásticas. Assim, a arte plástica e a literatura eram vistos como meio de expressar a fusão dos sonhos e da realidade em um tipo de realidade absoluta, uma surrealidade.